bom dia. Existem momentos na vida em que olhamos para o caminho que estamos percorrendo e pensamos, não era para ser assim. Você fez planos, trabalhou, tentou fazer o que era certo, colocou seus sonhos diante de Deus. Mas, de repente, alguma coisa acontece e muda completamente a direção da sua vida. Uma porta se fecha. Uma pessoa em quem você confiava decepciona você. Um projeto não acontece. Uma oportunidade desaparece. E aquilo que parecia estar caminhando para um lugar começa a seguir exatamente para o lado contrário. Nesses momentos, uma pergunta pode surgir dentro do coração. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja vivendo exatamente uma situação assim. Talvez hoje você esteja tentando entender uma fase da sua vida que não faz sentido. E é justamente nesse ponto que encontramos a história de um dos personagens mais marcantes das Escrituras. O nome dele era José. José era filho de Jacó. Ainda jovem, recebeu sonhos que apontavam para um futuro extraordinário. Mas havia um problema. Antes que José pudesse compreender aqueles sonhos, ele precisaria atravessar um caminho que jamais teria escolhido. Seus próprios irmãos passaram a sentir inveja dele, e aquela inveja cresceu até chegar a um ponto assustador. Um dia, José foi enviado para encontrar seus irmãos. Ele foi ao encontro deles acreditando que estava apenas cumprindo uma tarefa. Não imaginava que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Seus irmãos o viram de longe e, em vez de recebê-lo como irmão, decidiram se livrar dele. José foi lançado em uma cisterna. Depois, acabou sendo vendido como escravo para mercadores que estavam a caminho do Egito. Pense nisso por alguns segundos. José tinha sonhos sobre o futuro, mas naquele momento tudo parecia estar indo na direção oposta. Ele não estava caminhando para aquilo que imaginava. Estava sendo levado para longe de sua família, para longe de sua terra, para uma realidade completamente desconhecida. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da fé. Quando aquilo que Deus colocou em nosso coração parece não combinar com aquilo que estamos vivendo. José não sabia o que aconteceria depois. Ele não tinha como enxergar o futuro. Não sabia que um dia ocuparia uma posição de autoridade no Egito. Não sabia que voltaria a encontrar seus irmãos. Não sabia que sua história salvaria vidas durante um período de grande fome. Naquele momento, ele sabia apenas uma coisa: sua vida havia mudado completamente. E talvez você também esteja diante de uma mudança que não escolheu. Talvez esteja enfrentando uma situação que não pediu. Talvez esteja perguntando a Deus por que uma determinada porta se fechou. Mas a história de José nos ensina algo que precisamos guardar no coração. Nem todo caminho que parece estar levando você para longe está necessariamente levando você para o lugar errado. Às vezes, nós enxergamos apenas a estrada. Deus enxerga o destino. Nós vemos a perda. Deus pode estar enxergando preparação. Nós vemos uma porta fechada. Deus pode estar trabalhando em outra porta que ainda nem conseguimos perceber. José não entendia o que estava acontecendo. Mas a história dele estava apenas começando. E é exatamente isso que vamos descobrir hoje. Porque José ainda passaria pela escravidão, pela injustiça, pela prisão, pelo esquecimento. Mas também conheceria a honra, a responsabilidade, a reconciliação e o propósito. E talvez a grande pergunta desta história seja: como permanecer fiel a Deus quando a vida parece estar seguindo na direção contrária aos nossos sonhos? É isso que precisamos aprender com José, porque talvez o seu maior desafio hoje não seja descobrir quando a situação vai mudar. Talvez seja aprender a continuar confiando em Deus, enquanto ela ainda não mudou. José chegou ao Egito como escravo. Imagine o que poderia estar passando pela cabeça daquele jovem.
Pouco tempo antes, ele estava dentro de sua própria casa. Agora estava em uma terra estrangeira, cercado por pessoas que não conhecia e sem saber o que aconteceria com sua vida. Talvez ele pudesse ter pensado: depois de tudo o que aconteceu comigo, por que eu deveria continuar fazendo o que é certo? Mas José não permitiu que a injustiça que sofreu destruísse seu caráter. Ele foi levado para a casa de Potifar, um oficial egípcio, e ali começou uma nova etapa de sua vida. A Bíblia mostra que José se destacou pelo seu trabalho e pela maneira como conduzia aquilo que recebia para fazer. Ele não escolheu aquela situação, não escolheu ser escravo, não escolheu estar longe de sua família, mas decidiu ser fiel onde estava. E existe uma lição muito importante nisso. Nós costumamos pensar: quando minha situação melhorar, então vou conseguir viver em paz. Quando aquela porta se abrir, então vou voltar a acreditar. Quando Deus resolver esse problema, então vou conseguir seguir em frente. José nos ensina uma coisa diferente. Ele não esperou a situação melhorar para continuar fazendo o seu melhor. Ele começou a ser fiel no lugar onde estava. Talvez você também esteja vivendo uma fase que não escolheu. Talvez o seu trabalho não seja aquilo que você gostaria. Talvez sua família esteja atravessando dificuldades. Talvez exista uma situação financeira que preocupa você. Talvez você esteja esperando uma oportunidade que ainda não chegou. E pode ser que você esteja pensando que precisa primeiro sair dessa situação para depois conseguir recuperar sua esperança. Mas olhe para José. Ele não tinha controle sobre todas as circunstâncias, mas tinha controle sobre a maneira como escolheria reagir a elas. E isso mudou sua história. José começou a receber responsabilidades cada vez maiores. Mas justamente quando parecia que as coisas estavam começando a melhorar, surgiu uma nova prova. Ele foi tentado a fazer aquilo que sabia que era errado, e José recusou. Ele preferiu preservar seus princípios a aproveitar uma oportunidade momentânea. Só que sua decisão teve um preço. José foi acusado injustamente e acabou sendo lançado na prisão. Pare por um instante e pense nisso. Ele havia feito o que era certo, havia trabalhado, havia sido responsável. Havia recusado aquilo que poderia destruir sua integridade, e mesmo assim terminou na prisão. Isso parece injusto, e era. Mas aqui encontramos uma das grandes lições da história de José. Fazer o certo nem sempre significa que teremos um caminho fácil. Às vezes fazemos tudo corretamente e ainda enfrentamos problemas. Somos honestos e somos prejudicados. Somos leais e somos traídos. Ajudamos alguém e não somos reconhecidos. Tentamos manter nossa família unida e encontramos resistência. Oramos e a resposta parece demorar. E nesses momentos existe uma tentação muito perigosa, a de permitir que a decepção transforme o nosso coração. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter desistido, poderia ter concluído que não valia mais a pena confiar em Deus. Mas ele continuou. E isso é algo que precisamos observar com atenção. A prisão mudou o lugar onde José estava, mas não mudou quem José era. Ele continuou sendo fiel, continuou servindo, continuou fazendo aquilo que estava ao seu alcance e, mesmo dentro da prisão, começou a conquistar a confiança daqueles que estavam ao seu redor. Talvez você esteja atravessando hoje uma espécie de prisão que ninguém consegue enxergar, uma preocupação que você não conta para ninguém, uma decepção que ainda dói, uma situação familiar que parece não ter solução. Uma espera que já está cansando você. Por fora, talvez ninguém perceba. Mas Deus conhece. Deus sabe onde você está. E conhece também aquilo que existe dentro do seu coração. José não sabia quanto tempo ficaria naquela prisão, mas continuou fiel enquanto esperava. E talvez essa seja a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos.
como estamos vivendo enquanto esperamos aquilo que pedimos a Deus. Porque é fácil permanecer firme quando a resposta chega. O verdadeiro teste acontece quando ainda não existe resposta. José ainda não sabia que a prisão seria apenas mais uma etapa de sua história. Ele não sabia que naquele lugar encontraria pessoas que seriam fundamentais para o seu futuro. Não sabia que seu dom seria reconhecido. Não sabia que aquela prisão o aproximaria do momento que mudaria completamente sua vida. Ele só sabia que precisava continuar. E continuou. Porque existem momentos em que a nossa maior demonstração de fé não é fazer alguma coisa extraordinária. É simplesmente não desistir. Talvez o mais difícil para José não tenha sido ser vendido pelos próprios irmãos. Talvez não tenha sido chegar ao Egito como escravo. Talvez não tenha sido sequer ser lançado na prisão depois de fazer aquilo que era certo. Talvez o mais difícil tenha sido o silêncio, porque José tinha sonhos, sonhos que pareciam apontar para um futuro grandioso. Mas, olhando para a realidade, nada parecia fazer sentido. Onde estavam aqueles sonhos agora? José estava longe da sua família, longe da sua terra, sem liberdade, sem saber quando tudo aquilo terminaria. E talvez você conheça esse sentimento. Você também já teve um sonho, fez planos, acreditou que determinada porta se abriria, imaginou que sua família estaria bem, pensou que aquele problema seria resolvido rapidamente, mas os dias passaram. Depois vieram as semanas, talvez os meses, e nada mudou. Então você começou a perguntar em silêncio: meu Deus, o Senhor ainda está cuidando de mim? José poderia ter feito essa pergunta, mas ele continuou. Mesmo sem entender, continuou. Mesmo sem enxergar uma saída, continuou. E é aqui que a história de José começa a tocar profundamente a nossa própria história. Porque fé não é acreditar somente quando tudo está dando certo. Fé é continuar caminhando quando ainda não conseguimos enxergar o caminho. José não sabia que sairia da prisão. Não sabia quando seus sonhos se cumpririam. Não sabia que um dia estaria diante de Faraó. Não sabia que Deus transformaria aquela história de sofrimento em uma história de propósito. Ele simplesmente continuou sendo fiel. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Não que você entenda tudo. Não que você tenha todas as respostas. Não que saiba quando a situação vai mudar. Talvez Deus esteja apenas dizendo ao seu coração: continue. Continue orando, continue confiando, continue fazendo o bem, continue cuidando da sua família, continue acreditando. Mesmo que hoje você não veja resultado, porque o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. José não conseguia enxergar o que estava acontecendo nos bastidores, mas Deus estava trabalhando. E talvez neste exato momento, enquanto você ouve esta oração, exista alguma coisa acontecendo nos bastidores da sua vida que seus olhos ainda não conseguem perceber. Uma porta que ainda não abriu, uma resposta que ainda não chegou, uma mudança que ainda não aconteceu. Mas isso não significa que Deus tenha esquecido de você. Talvez você esteja apenas vivendo uma parte da história que ainda não terminou. E se José tivesse desistido na prisão, ele jamais teria descoberto o que Deus havia preparado para ele. Por isso, antes de pedir qualquer coisa nesta oração, faça uma coisa: entregue a Deus o peso de precisar entender tudo. Porque existem momentos em que a nossa maior demonstração de fé não é dizer: Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo. É dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas ainda confio em Ti. E é com essa confiança que nós vamos continuar esta oração. Senhor meu Deus, neste momento eu quero colocar diante de Ti todas as pessoas que estão vivendo um tempo de espera.
Pessoas que, assim como José, não conseguem entender por que certas coisas estão acontecendo. Pessoas que fizeram planos, sonharam, trabalharam, lutaram, mas em algum momento viram tudo tomar um caminho completamente diferente daquele que imaginavam. Pai, talvez algumas estejam se perguntando: até quando? Até quando essa situação vai continuar? Até quando essa porta permanecerá fechada? Até quando essa preocupação vai ocupar a minha mente? Até quando vou precisar esperar por uma resposta? Senhor, nós não sabemos o tempo, mas hoje queremos aprender a confiar em Ti dentro do tempo. Porque José não sabia quanto tempo permaneceria naquela prisão. Ele não sabia quando sua história mudaria, mas Tu sabias. E é isso que queremos lembrar agora. Quando nós não sabemos o que acontecerá amanhã, Tu já estás lá. Quando não sabemos qual caminho seguir, Tu conheces o caminho. Quando nossos olhos enxergam apenas uma parede, Tu enxergas uma porta. Quando enxergamos apenas o problema, Tu já conheces a solução. Por isso, Senhor, sustenta aquele que está cansado. Fortalece aquele que está pensando em desistir. Acalma aquele que não consegue dormir porque está preocupado. Consola aquele que chora escondido para que ninguém perceba sua dor. Visita aquela pessoa que está esperando uma resposta há tanto tempo que já começou a perder a esperança. E, Senhor, se existe alguém ouvindo esta oração que está se sentindo esquecido, mostra a essa pessoa que ela não está esquecida por Ti. Se existe alguém que está enfrentando uma injustiça, dá forças para que não permita que a amargura tome conta do seu coração. Se alguém foi traído, abandonado ou decepcionado, cura essa ferida. Se alguém está passando por dificuldades financeiras, abre caminhos e dá sabedoria para tomar as decisões necessárias. Se alguém está enfrentando problemas dentro de casa, leva paz para essa família. Se alguém está preocupado com um filho, com um casamento, com um trabalho ou com o futuro, receba, Senhor, essa preocupação, porque há pesos que nós não conseguimos carregar sozinhos. E hoje queremos entregá-los a Ti. Pai, ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a continuar sem saber quando chegará a resposta. Ensina-nos a permanecer firmes quando as circunstâncias dizem o contrário. E, principalmente, não permita que a demora de uma resposta faça com que nós duvidemos do Teu amor. José precisou esperar, mas a espera não foi o fim. A prisão não foi o fim. A injustiça não foi o fim. E talvez aquilo que hoje parece ser o fim da nossa história seja apenas uma página que ainda não conseguimos compreender. Por isso, Senhor, nós entregamos o nosso amanhã em Tuas mãos. Entregamos aquilo que não podemos controlar. Entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Entregamos as portas que ainda não se abriram e dizemos com humildade: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu escolho continuar confiando em Ti. Sustenta-nos enquanto esperamos, guarda o nosso coração, protege a nossa fé e, quando chegar o momento certo, permita-nos olhar para trás e perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, Tu nunca estiveste longe. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não gostaria de viver. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez tenha pedido tantas vezes pela mesma coisa que já nem sabe mais o que dizer a Deus. Mas olhe para a história de José. Se alguém tivesse encontrado José dentro daquela prisão e perguntado: José, você sabe o que Deus está preparando para a sua vida? Talvez ele não soubesse responder, porque ele só conseguia enxergar as paredes, mas Deus enxergava o palácio. José enxergava a prisão, Deus enxergava o propósito, e talvez essa seja a palavra que Deus colocou no seu coração hoje. Não confunda o lugar onde você está com o destino que Deus pode ter preparado para você. A prisão era apenas uma parte da história de José.
A injustiça era apenas uma parte, a espera era apenas uma parte, o silêncio era apenas uma parte. E talvez aquilo que você está vivendo hoje também seja apenas uma parte. Não desista por causa de um capítulo difícil. Não abandone sua fé porque uma oração ainda não foi respondida. Não permita que uma porta fechada faça você acreditar que todas as portas se fecharam. E não permita que aquilo que fizeram contra você determine aquilo que você será. José poderia ter escolhido a vingança, mas escolheu o perdão. Poderia ter escolhido a amargura, mas escolheu continuar sendo fiel. E no tempo certo, Deus transformou a história. Por isso, se hoje você está esperando, espere com fé. Se está sofrendo, continue confiando. Se está cansado, descanse em Deus. Se caiu, levante-se. Se não sabe o que fazer, ore. E se não consegue enxergar uma saída, não conclua que Deus não está trabalhando. Talvez você simplesmente ainda não consiga enxergar o que Ele está fazendo. Senhor, nós terminamos esta oração colocando o nosso futuro em Tuas mãos. Que a história de José não seja apenas uma história que ouvimos hoje. Que ela se torne uma lembrança dentro do nosso coração. Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber. Abençoa esta pessoa que chegou até aqui. Vai ao encontro dela durante este dia. Coloca paz onde existe ansiedade, esperança onde existe desânimo, força onde existe cansaço, sabedoria onde existe dúvida e fé onde existe medo. Que ela não caminhe hoje carregando sozinha aquilo que pode entregar a Ti. E quando vier aquela vontade de desistir, Senhor, faça-a lembrar. A história ainda não terminou. O capítulo que hoje parece doloroso pode não ser o capítulo final. Por isso nós seguimos confiando, seguimos orando, seguimos caminhando, porque o mesmo Deus que estava com José na prisão continua sendo o Deus que está conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu não entendo, mas continuo confiando em Ti. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E que esta nova semana comece com uma certeza no seu coração: Deus não se esqueceu de você.